Eu sou o Wanderson Eduardo Domingues, gosto de ser chamado de Wanderson ou de Edu. E eu sou formado em teologia já há 12 anos. Fiz meu mestrado em teologia, em cristianismo primitivo, na UMESP. Fiz meu doutorado pela UMESP e pela Austin University em Novo Testamento. E sou um cara cheio de sonhos também. Eu gosto de que o meu trabalho ele esteja levando sonhos às pessoas. Eu gosto de alguma forma, saber que o meu trabalho pode mudar vidas, sabe? Esse é o Wanderson, camarada sonhador, camarada que já passou por muitas lutas na vida, mas que gosta de ser um instrumento para poder transformar vidas também. Esse projeto Jesus de João, ele significa uma vida para mim. Porque nos momentos mais difíceis da minha vida, eu me escondi atrás dos estudos de João. Foi ali que eu achei, forças para eu poder continuar. Eu fiz meu doutorado em meio a uma depressão muito grande. E os textos de João me mostraram Jesus tão próximo da humanidade, tão próximo do sofredor, que esse projeto, eu acredito, ele é tudo para mim, porque ele vai ajudar a salvar vidas de pessoas que estavam passando pelo que eu passei ou estão passando. Então eu acredito que esse projeto é um projeto de salvação. Eu passo por uma depressão já há 7 anos. Há 7 anos eu tive uma dificuldade no relacionamento, que eu vinha já há 8 anos assim. E quando eu me separei, saí desse relacionamento, dali pra cá minha vida virou um inferno. Eu comecei a ser perseguido por pessoas que se diziam minhas amigas, inclusive, e por algumas que se diziam até cristãs. Pensei em tentar tirar a vida por 3 vezes. A primeira vez que me deu assim essa angústia de morte, mesmo de querer morrer, eu me lembro que eu fui salvo por um Golden, o Augusto, o cachorro que eu tenho. Ele escondeu a chave do meu carro, porque eu já havia me despedido da minha família e eu queria pegar o carro e jogar numa ribanceira. E deu tempo da minha irmã chegar e ele apareceu com a chave na boca depois. A segunda vez que eu tentei o suicídio, eu pulei na frente de um ônibus, o motorista desviou, pegou o meu lado esquerdo, eu tenho dores até hoje, e eu não morri. A última vez eu tomei 40 comprimidos. Eu devo tomar só um comprimido por dia do que o médico havia dado e assim, eu desmaio com esse comprimido. Eu tomei 40, eu me despedi na internet faz poucos meses, faz muito pouco tempo. E a família chegou, os amigos chegaram, me levaram para o hospital, eu queria pular do prédio, eu tentei desistir de tudo porque eu já não havia mais esperança, eu não conseguia ver mais esperança na minha vida. Sabe? É como se fosse um mito de Pandora, você abre a caixa de Pandora e você não vê mais ali esperança nele. No mito de Pandora grego, Deus ali no mundo grego, entregou uma caixa a Pandora e Zeus disse a Pandora que não abrisse a caixa e Pandora abriu a caixa. E quando ela abriu, toda peste saiu, pestilências, males desse mundo e os deuses fecharam e sobrou a esperança. E quando você abre sua caixa de Pandora e você não vê mais esperança ali, sabe, eu abri a minha caixa de Pandora e eu não vi esperança ali. E eu então pensei, só me resta a morte. Talvez alguém esteja me ouvindo neste momento e esteja numa situação semelhante. Abriu a sua caixa de Pandora e não vê esperança, não vê sentido de vida. Mas ao invés de eu encontrar a esperança, sabe, foi a esperança que me encontrou. Os amigos foram ali me salvar, a família apareceu, eu fui parar no hospital, fiquei 3 dias numa UTI. Eu havia tentado tirar da vida mesmo, eu queria tirar a vida. E Deus me deu uma segunda chance. Hoje, com remédios, com tratamentos de especialistas, com a ajuda de amigos e a ajuda de Deus, a ajuda da família, eu comecei a entender que eu não quero me livrar da vida. Eu queria me livrar da dor. Mas eu passei a entender também que a dor talvez não passaria. Deus me deixaria dia a dia mais forte, é um processo. As pessoas me dizem assim, e aí Wanderson, aquele problema já mudou? Eu digo não, mas eu mudei. Eu já não sou o mesmo de ontem, eu estou diferente.
E eu sei que é um processo de cura, eu não posso dizer que estou completamente curado. É um processo, sabe? A ferida estava desse tamanho, talvez, e agora esteja menor. O problema é que quando as pessoas veem uma ferida no braço ou na perna, nos correndo, elas sentem dor. Mas quando a ferida é, por assim dizer, na alma, que ninguém consegue ver, então elas não sentem dó, elas não sentem dor, a mesma dor que você sente. E o problema da depressão é isso. É uma ferida que as pessoas não conseguem enxergar. Só que vai nos corroendo, nos corroendo. Depressão é uma doença, precisa ser tratada, não pode ser brincada, não pode se zombar com ela. Ela precisa ser tratada e pode levar à morte. Eu percebi também, depois que passei por tudo isso, que o contrário de depressão não é felicidade. As pessoas me viam por aí sorrindo, sabe? Eu ia para os bares encontrar os amigos, tomar um chocolate quente com eles. Eu ia no restaurante comer com eles, eles diziam, o Wanderson está bem, o Wanderson está sorrindo. Não, o contrário de depressão não é felicidade, é vitalidade. Eu cheguei a ficar 15 dias sem levantar da cama. Mal saía para comer e olha lá, cheguei a perder 15 quilos. Hoje eu tenho 85 quilos, eu cheguei a pesar 50 quilos, eu tenho 1,80 de altura. Só para vocês terem uma ideia de como eu fiquei. Algumas pessoas que me viram naquela época e não me viram mais e me veem hoje, não me reconhecem mais. E eu brinco aqui, eu sou eu mesmo, mas não sou sempre o mesmo. Então, a depressão, ela tira a tua vitalidade e ela vai tirando a tua vontade de viver. E é por isso que você precisa de ajuda, é por isso que você precisa de amigos, é por isso que você precisa de Deus, e especialmente você precisa também de profissionais. Deus deixou os profissionais para isso. Com a ajuda de remédios, hoje eu consigo vislumbrar melhor a vida. Eu consigo olhar minha caixa de Pandora e entender que se a esperança não estiver lá, há uma esperança chamada Jesus Cristo que pode nos encontrar também. Quando eu estava na minha depressão, teve uma ocasião que eu fui para Istambul estudar, fazer parte do meu doutorado. Fiquei lá estudando com a Austin University por alguns meses e depois eu tinha que voltar para o Brasil. E eu não queria voltar, porque o pior lugar que a gente tem para voltar são os lugares dos nossos fracassos, sabe? E o Brasil representava o meu fracasso. E eu me lembro que eu estava saindo da Blue Mosque ali em Istambul e eu queria tirar uma foto de corpo inteiro, assim, sabe? E eu pedi para uma moça, ela não quis ajudar, e eu pedi para um rapaz, ele disse, não, eu posso ajudar o senhor. Ele tirou 2, 3 fotos, mas ele estava bem maltrapilho. Eu fiquei com medo de colocar o celular na mão dele. E ele disse, vira de costas, e eu virei de costas assim meio desconfiado, sabe? Pensei assim, se ele correr com o meu celular eu pico-lhe a rasteira, né? Mas eu estava julgando ele de acordo com a minha cultura. E aí terminou, ele tirou as fotos, ele disse que o nome era Mohamed, para variar. Eu disse que meu nome era Wanderson, que era do Brasil, foi uma lição tremenda ali. E aí ele me pediu 30 liras turcas, que é a moeda turca, para comprar remédio e para uma irmãzinha de colo e comprar um pouco de comida, porque fazia 3 dias que ele não comia. E eu tinha 300 liras no bolso. E eu disse para ele, eu não tenho dinheiro. E fui saindo da mesquita. E eu havia orado tanto dentro daquela mesquita, pedido tanto que Deus me ajudasse, porque eu estava em depressão, precisava voltar para o Brasil e decidir minha vida. E quando eu estou saindo da mesquita, Deus resolve falar comigo. Eu ouvi Deus falando no meu coração. Você deve fazer o que Jesus faria em teu lugar. Aí eu voltei e dei 15 liras, ele me agradeceu, abraçou. Quando eu estou saindo, Deus diz de novo, entregue mais 15 liras a ele. E eu pensei, Deus quer fazer milagre com o meu dinheiro. Mas eu havia ganho 10 mil dólares para ir para lá. E aí quando eu estou voltando, o Mohamed está encostado numa pilastra comendo meia dúzia de alface, uma meia dúzia de tomate cereja e uma pasta vermelha. Tudo no Oriente já é ardido, vermelho é pior ainda. E aí ele pegou com os dedos aquela pasta, esfregou ali no alface e quis me entregar, e aquilo me embrulhou o estômago. Eu disse, não, obrigado, eu tenho comida no hotel que eu estou. E aí ele me disse assim, amigo, come. Eu disse, não, obrigado, eu não quero, mas na cultura do Oriente você não pode se negar a comer com eles podem te matar se isso acontecer. Aí ele segurou no meu braço assim e disse, come. Aí eu peguei, fiz o sinal da cruz e comi, né? Aquilo era ruim, amargo. E aí a gente comendo, conversando, eu já havia dado 30 liras para ele estava muito feliz. Mohamed começou a me mostrar partes do seu corpo que ele não tinha mais. Ele me mostrou que na guerra da Síria, ele era de Alepo, havia explodido uma bomba perto da casa dele.
E então ele não podia mais andar corretamente, ele perdeu partes do corpo e o pai explodiu com essa bomba. E ele fugira para a Turquia, ele ia perder a sua pátria, perder o seu lar, perder a sua família, perder o seu pai, perder a parte do corpo. E eu olhei para o Mohammed e disse, mas se tudo isso aconteceu com você, por que você está me presenteando com um pouco de comida que você tem se faz 3 dias que você não come? Ele botou a mão no meu ombro assim e disse, ué, my friend, meu amigo, disse ele, não foi isso que Allah pediu para a gente fazer com as pessoas que a gente ama? Dar o melhor de nós para quem a gente gosta? Ali Deus falou comigo, através do islâmico. Algumas coisas haviam dado errado na minha vida, eu estava pensando em desistir de tudo. E tudo havia dado errado na vida do Mohammed. Ele não estava pensando em desistir. E Deus então falou comigo dizendo, Wanderson, a gente deve dar o melhor de nós para as pessoas que a gente mais julga amar. A gente deve dar o melhor de nós para as pessoas que a gente mais julga amar. Eu voltei para o Brasil. A luta continuou. E eu continuei lutando contra a depressão. E pouco tempo atrás eu caí em depressão profunda de novo. E resolvi desistir de tudo. Porque eu não via saída, eu não via escape. Os amigos me ajudaram, me salvaram. Poderia citar o nome de vários deles, eles sabem quem são. Eu fui parar no hospital, fui parar no UTI, eu poderia ter morrido de fato. Mas Deus me deu uma segunda chance para falar para vocês de que a vida é preciosa. De que a vida tem batalha sim. Tem coisas que não dão certo às vezes. Eu mesmo pensei em desistir de tudo várias vezes. Eu sentia vergonha do que havia acontecido comigo. Eu sentia vergonha de estar em depressão. Eu tinha vergonha de falar que eu havia tentado suicídio. Mas precisa falar. A gente precisa dizer. A gente precisa dizer que há um outro lado. Há a vida. Que a pessoa não pode desistir, que ela pode dar uma chance para Deus, uma chance para Jesus, que ela pode dar uma chance para os médicos, os especialistas, os psicólogos, uma chance para os amigos, para a família. Sabe, eu sei que tem que ter muita coragem para tirar a vida, mas tenha mais coragem ainda então para viver. Não desista dos seus sonhos, não desista das pessoas que você ama, não desista de você, aquele que pôde me dar uma segunda chance, aquele que me restaurou para eu estar falando para vocês neste momento. É aquele que está ao seu lado e pode restaurar a sua vida. E sabe o que é curioso? Depois eu descobri na Bíblia que o próprio profeta Elias, que é um homem de Deus, capítulo 18 e 19 de 1 Reis, ele entrou numa depressão profunda e desejou a morte. Quando tudo deu errado na vida dele, quando o Monte Carmelo, que era o show de Elias, matando os profetas de Baal, deu errado, Elias foi para o deserto e desejou a morte. E quando ele vai para uma caverna esperando a morte, ele está em depressão. Deus aparece para Elias e diz assim, que fazes aqui, Elias? Note, Deus não diz que fazes aí. Deus diz que fazes aqui. Eu estou com você, mesmo sem você sentir, mesmo sem você perceber, mesmo sem você saber. E quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no versículo 38, Jesus disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. O próprio Jesus no Getsemane passou por depressão profunda e ele chega a dizer que a alma dele estava desejando a morte naquele momento e não cumprir a carreira que o Pai havia proposto. Então, Deus sabe o que é sentir pressão, Deus sabe o que é sentir depressão, Deus sabe o que é querer desistir de tudo. E Ele não desistiu por nós. E Ele quer mais uma chance conosco, para nós não desistirmos, porque a vida vale a pena. A vida vale a pena ser vivida.